A história hoje é do Joseph Nigri. É a história do presidente da Tecnisa hoje, que é o filho do fundador da Tecnisa, da construtora. É uma empresa bem grande, caso você não conheça, caso ela não seja aí na sua cidade muito popular. Bom, esse profissional tem umas histórias muito legais, inclusive ele paga para os filhos por página lida. Ele não dá mesada não, ele paga por página que os filhos leem. Interessante, né? Além disso, teve um dia que o pai dele, já numa situação muito bem de vida, não deu a ele o presente que ele queria. Que efeito que vocês acham que isso teve na vida dele? Eu vou deixar ele contar, mas antes de começar, queria te pedir para curtir esse vídeo, para se inscrever aqui no canal, aperta lá o sininho, você não vai se arrepender, vai ter muita ideia legal para você formar uma criança inteligente financeiramente. Vamos lá? Conta pra gente como você aprendeu, como é que era na sua casa, como é que os seus pais conduziam essa questão? Eles falavam de dinheiro com você? Quais são as suas memórias de infância? Então, falavam bastante. Na verdade, o meu pai, ele exerceu uma influência muito grande na minha vida, em vários aspectos, e acho que principalmente nessa questão financeira. Uma das coisas que eu lembro que sempre fica na cabeça, né, que ele sempre foi muito contra qualquer tipo de desperdício, independente do valor. Então, sempre que a gente saía do quarto e deixava a luz acesa, ele dava uma bronca enorme. Falou, volta, vai apagar. Ah, mas é 1 minuto. Não, não está usando, apaga. E ele não era assim um cara, vamos dizer, mão de vaca, né? Uhum. Ele, ao contrário, até quando eu ia comprar uma coisa, eu lembro quando foi comprar a minha primeira prancha de surf, ele foi lá e comprou a melhor que tinha. Falei, não, pai, não precisa ter. Não, você vai usar, é para você aprender, compra uma boa e tal. Então ele sempre, quando era para usar, ele sempre falava, não, vamos comprar uma coisa boa. Mas para desperdiçar, podia ser 1 centavo, ele ficava maluco. Então, ó, luz acesa, ninguém usando, corre para pagar. Então, isso acho que molda um pouquinho a mentalidade, né? O mindset que a criança, agora que eu tenho meus filhos, que eu sei, às vezes eles acham que as coisas caem do céu, né? Tá, Uhum. que a comida está sempre da mesa, e sempre vai estar, a luz está lá, se você apertar, acendeu. Então, isso é importante de passar, eu tento transmitir para os meus filhos essas ideias também, que nada é de graça, nada cai do céu. E outra história que ficou na minha cabeça até hoje, eu devia ter 6 anos de idade, 7, né? E era meu Uhum. aniversário. Um pouco antes do meu aniversário, eu pedi para ele de presente um Pense Bem. Você lembra do Pense Bem? Nossa, lembro! Era um computadorzinho que você... E era meu sonho, era meu sonho. Eu sonhava com isso. E eu pedia de aniversário, ele falou, vou ver, tal. Chegou no dia do meu aniversário, ele virou para mim, eu falei, e aí, pai, vou ganhar o Pense Bem? Aí ele falou, olha, infelizmente não. Eu falei, por quê? Ah, não, tava muito caro e eu tava sem dinheiro para comprar. E, assim, era um pouco de ingenuidade minha, porque o meu pai, ele quando ele é um empresário que se fez na vida, ele, né, quando ele era pequeno, não era uma família rica e tal. Só que quando, quando eu era pequeno, ele já estava bem de vida, morava num apartamento bacana, no jardim e tal. Então, um pouco de ingenuidade minha, mas com 7 anos não entendia muito. Mas ele falei, Uhum. poxa, pai, você não conseguiu comprar? Ele falou, estava muito caro, não consegui comprar, eu vou tentar ver se eu compro outro dia, vou juntar mais dinheiro. Eu falei, não, pai, então tudo bem, se não dá, se não der, não precisa, né? Uhum. E isso ficou gravado, assim. Aí depois de um tempo ele me deu o Pense Bem. Mas acho que ele só quis mostrar para mim, não é assim, você pediu, ganhou. Né? Pai, eu queria isso, toma. Né? Mesmo que seja de Uhum. aniversário. Então, essa história também ficou gravada e acho que moldou muito a minha personalidade nesse sentido, né? Poxa, Uhum. meu pai queria me comprar um negócio e não poderia. Que acho que é um desafio que as pessoas que têm condições têm de educar as crianças. A gente quer dar tudo para eles e tal, mas por outro lado, às vezes a gente não está educando da melhor forma. Eles se acostumam a ganhar tudo muito fácil, né? Uhum. Então, eu achei que foi interessante assim, o que ele fez e já, já apliquei com meus filhos também. Uhum. Muito legal esse exemplo, porque tem muitos pais que fazem uma estratégia, José, que falam assim: você pode até ganhar, mas é ou no aniversário ou no Natal. E aí É, ele aproveitou uma estratégia que era mesmo no seu aniversário, também tem uma ressalva, não é assim, só porque seu aniversário tá fácil, exato, né? é E é verdade. interessante porque também outras coisas que a gente fala, que tem três maneiras mais importantes de você aprender finanças, né, quando você é criança.
que são as experiências, as vivências que você tem, é o que falam para você, o que é dito, e também o exemplo, né? O que Não, o você exemplo, sem dúvida, vê. é o que mais fica, né? Uhum. É E, verdade. aí e assim, muitas pessoas também que aprendem, que falam, que sabem de finanças, tiveram pais que trabalhavam nessa área. Seus pais eram dessa área? Não, minha mãe, ela era professora, meu pai, engenheiro civil, ele montou a construtora, né, a incorporadora. Então, tem muito a ver Uhum, com finanças. uhum, Então, ele me estimulou muito também nesse sentido, de engenharia, de matemática. E, assim, finanças é importante para qualquer um. Como eu falei, tem uhum, vários tipos de inteligência. Às vezes a pessoa é um gênio, assim, em outro tipo de inteligência emocional ou, sei lá, esportiva ou qualquer coisa. Mas dinheiro é número, né? Então não tem como você mexer em dinheiro sem entender de número. Nem que uhum, seja a parte mais básica da matemática, você precisa saber para mexer com o uhum. dinheiro. Então, por isso que eu sou a favor de estimular as crianças com matemática, para eles lá na frente saberem mexer com dinheiro. Aham. É, mesmo quando a gente fala que tem algumas coisas que não são, né? Que são a decisão, por exemplo, do que é necessidade, o que é desejo, não é matemática, mas você dá um passinho para frente e já entra juros, já entra muita matemática mesmo, né? Né? É. Então as crianças sempre querem ganhar as coisas, né? Então eu falo, bom, você quer, compra. Ela fala, mas como eu vou ganhar dinheiro? Então eu falo, para você ganhar dinheiro, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ter lucro. Então aí lucro já começa a matemática, vende um negócio, compra, né? E aí você já começa a embutir os conceitos na cabeça deles. Uhum. Legal, legal. É, isso é bem importante também. E você sabe que há um tempo eu comecei aqui no Instagram a fazer um placar da mesada. E aí a gente Hum. fala quem é a favor e quem é contra a mesada. É, não existe um final, né? Porque a gente pode ouvir infinitas pessoas, mas você tinha mesada? Você é a favor de mesada? Então, eu não tive mesada. Até acho que nesse ponto meu pai fez de uma forma que eu acho errada. Mas ele confiava muito em mim e eu era muito pão duro. Então ele tinha uma gavetinha com o dinheiro que ele falava, quando você precisar pode pegar. E eu era pão duro demais, não pegava. Às vezes eu saía, mas onde você vai? Eu vou passar o dia no clube jogando bola. Leva dinheiro. Tá bom, eu pegava lá, sei lá, R$ 10. Ele, não vai com R$ 10, leva mais. Eu, não, pai, não preciso. Vou fazer o quê? Vou tomar uma Coca-Cola e comer um sanduíche. Não, leva mais, leva mais. Entendi. Então, ele sempre... Mas eu acho que era a estratégia errada. Não acho que deveria deixar uma gaveta aberta com criança e tal. Mas, Aham. mas Qual era a idade que você tinha quando isso aconteceu? Que você viu devia que... ter lá meus 14, 15 anos, não sei, não lembro Ah, direito. então provavelmente ele já Mas sempre confiava foi assim, bastante depois foi. mesmo. Sempre foi, né? E com meus filhos são pequenos, até meus filhos estão me ouvindo aqui. Então, Ai, que legal. Boa. e, e aí, com eles, eu faço um sistema diferente. Eles ainda não têm mesada porque são pequenos, têm 10, 8 anos, tem uma de 5 e uma de 1,5. Mas um Mas mais peraí, para deixa eu me frente organizar. 1,5, 5, 10 e 8. e 8, tá. E uma na barriga. E uma na barriga, você Uma na jura? barriga. Ai, que demais! É. Parabéns! Obrigado. E aí, então o que acontece? Eu não dou mesada, porque acho que eles ainda não estão, talvez mais para frente vou dar, mas eu faço um sistema com eles que eles precisam ler e cada página lida ganha 10 centavos. Então eles escolhem o livro, a gente aprova os livros que eles leem e aí eles vão lendo. Quando termina o livro, a gente vê quantas páginas ele leu e aí a gente tem uma planilha que eles colocam ali quantas páginas eles leram e quanto eles ganharam minha filha está pedindo mesada, está muito cedo ainda, mais tarde, deixa Adorei. crescer mais. Então na planilha eles anotam quanto eles ganharam de dinheiro e quando eles gastam também a gente vai lá e coloca na planilha. Então é como se Ah, fosse uma entendi. carteira eletrônica que eles têm comigo. Uhum. Então, eu gerencio o dinheiro deles. Eles não têm a carteira deles, não têm dinheiro, mas eles não guardam dinheiro, mas às vezes, sei lá, pai, eu ganhei R$ 20 aqui, não sei da onde. Fiz massagem na vovó, ela me deu. Aí tá Uhum. bom, me dá, eu guardo, eu ponho na minha carteira e eu coloco na planilha que eles ganharam R$ 20. Aí outro dia, meu filho quis comprar um Lego ali, ele comprou um Lego de R$ 300. Eu falei, você tem certeza? Meu, você leu 3.000 páginas para ganhar isso aí. Ele falou, não, tenho certeza. Então, tá bom, então vamos comprar. Aí fui lá e comprei. Falei, o dinheiro é teu, você pode fazer. Óbvio, você pode comprar uma coisa que eu não concordo, eu vou falar para você, não deixo.
Mas não leve, Uhum. não tem problema nenhum. Você tem certeza, tem certeza. E eles vão gastando o dinheiro deles dessa forma. Uhum. Nossa, interessante. Então, desde que idade que você faz esse controle, assim, de quem, quando eles ganham dinheiro, que você anota tudo? Desde que idade você faz isso? Ah, isso começou, sei lá, faz 1 ano e meio ou 2, por aí. Quando eles começaram a ler mais, e quando começaram a querer gastar dinheiro, que eu falei, bom, vamos organizar aqui o negócio. E aí foi bom que eu já ensinei eles a mexer no Excel. Porque a gente faz uma Hum. planilha no Excel, então, bem ou mal, eles precisam mexer para saber colocar ali. Então, já começa a mexer. Outra coisa que eu acho fundamental, ensinar as crianças a mexer no computador, mexer no Excel, principalmente, e já irem usando conceitos de planilha para mais para frente aprender programação. Né? O Bill Gates diz que o analfabetismo do futuro é não saber programar. Uhum. Então, é que nem ler e escrever, vai ter que saber programar. Então, para começar já mexendo no computador, o Excel, ó, como é que você vai, né, um adulto, você vai abrir uma empresa, abrir um negócio, como é que você vai controlar a sua vida sem uma planilha Excel? Impossível. Aham. Então, já começa a ensinar as crianças a mexer no Excel. Então, ele bota lá numa Legal. coluna tudo que entra, na outra tudo que sai, tem um lugar ali que é o saldo dele, é o quanto ele tem de dinheiro. Daqui a pouco eu Aham. vou, até você me deu, eu tive uma ideia agora, vou começar a fazer o dinheiro dele render juros lá. Isso, Cada é uma mês vai estratégia bem rendendo. legal. Porque tem muitos pais que falam exatamente sobre isso, essa ideia que você teve. Porque muitos pais falam, como é que eu mostro para uma criança que investir é bom? E É. aí elas falam, por quê? Porque por que eu vou deixar guardado? Se eu não comprar alguma coisa, não é melhor? E aí alguns pais usam isso, de um juros fácil de calcular, tipo 10%, que é um juro irreal, mas que Uhum. alguns pais usam Para eles justamente para as entenderem que o crianças terem dinheiro noção lá do na que... frente vai valer mais. É verdade. É uma boa ideia. Vou começar a implementar. Vou criar um juro. Boa. E outro conceito que eu acho importante também, não sei se tem muito a ver com o tema, mas sempre que eles ganham algum dinheiro, eles separam uma parte para caridade, para Uhum. doação. Então, eu acho importante no sentido da pessoa já se acostumar desde criança que uma parte de tudo que ele ganha ele precisa retribuir e ajudar alguém que precisa. Então, lá na frente, se Deus quiser, se eles ganharem muito dinheiro, eles vão já estar acostumados. E aí, se o cara, quando ganha R$ 10, dá um, então quando ele ganhar 1 milhão, ele pode dar 100 mil, já vai estar acostumado. Se a pessoa Uhum. não está acostumada, aí quando ganha muito dinheiro, às vezes as pessoas falam, pô, é fácil, né? O cara que tem muito dinheiro doar. E às vezes é difícil. Aliás, você pode ver que quem tem menos dinheiro doa mais Doar mais. percentualmente. Porque o Uhum. cara falou, pô, mas eu vou doar 100 mil, vou doar 1 milhão. Poxa, você ganhou 10 milhões, você vai doar 1 milhão. Então, isso já tem que ir acostumando as crianças de pequeno, na minha opinião. Então, Uhum. isso é uma coisa que eu faço questão de implementar desde já. Eu já te conto a minha opinião sobre essa coisa de doar, mas queria saber como que você começou. Por que que você teve essa ideia? Porque você acha que é hábito? Você fazia? Como é que Para mim, começou isso? sempre, isso outra coisa que foi muito influenciado pelos meus pais, né? A gente vem da cultura judaica e está muito enraizado, esse negócio de a comunidade se ajuda muito, né? Qualquer um aí que veio foi ajudado e depois ajudou e lá na frente pode ser que vai ser ajudado de novo, a vida dá voltas. Então, sempre a gente tem que se ajudar. E não que a gente doe só para quem seja da comunidade, mas de Uhum. uma forma geral a gente está acostumado com essa ideia de doar. Então meu pai, desde pequeno, também ele conta a história que ele ganhou na loteria esportiva, ele separou uma parte para doação. Eu sempre Que cresci com legal. essa mentalidade de doar e já incuti isso nos meus filhos logo de pequenos também, para que eles tenham isso também no sangue. Uhum. Acho Nossa, muito legal. importante. Você sabe que a OCDE, que organiza aquela prova do PISA, eles têm uma prova, uma parte da prova que é sobre conhecimentos financeiros. Então, eles têm o que é os pilares que são importantes para educar financeiramente. E doar é um super pilar. E que muita Então, gente esquece que como doar é uma coisa importante para se ensinar. Tem que ensinar mesmo, exatamente isso que é você verdade. É comentou. verdade. Nossa, muito legal. E você fala essa parte aí, você tem um número, você tem uma porcentagem, é 10% do que ganhou? Como é que funciona? Eu deixo até eles à vontade, né? A gente tem esse negócio do 10% que é o mínimo, vai, mas eles podem fazer mais, às vezes eles fazem mais, Uhum, né? Aí legal. eu deixo eles à vontade para decidirem. Tá. E como é que você faz? Eu achei interessante essa sua estratégia da leitura.
que quando eles leem, você paga 10 centavos por página. Como é que você faz para saber se eles leram de verdade, se eles Ah, não... boa Por que você pergunta. escolheu isso e não escolheu outras atividades? É, não, até às vezes a gente até pode criar outras atividades remuneradas, vamos dizer assim, para eles, mas a leitura a gente acha que é um negócio importante e hoje em dia a criança tem muito tempo, assim, que eu vejo as pessoas dão muito celular, joguinho. Eu também dou um pouquinho de celular, mas não dou muito, porque acho que eles acabam perdendo um tempo valioso e acho que a leitura entra principalmente à noite, antes de dormir, ou aos finais de semana. Então, a gente quis incentivar a leitura. E aí, quando acaba o livro, às vezes eu até falo, nossa, você já acabou um livro de 200 páginas, você leu em 2 dias. Aí a gente faz a auditoria, né? Eu abro ali numa página aleatória, leio ali o que diz a página e falo, vem cá, me conta aqui essa parte, o que aconteceu aqui, essa hora que o menino... E ele precisa me contar o que aconteceu. E em todos os casos até hoje, eles Descumpriram. falaram, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Então, quer dizer, eu faço essa auditoria, é importante, porque senão eles podem acabar falando que leram sem ter lido, né? Uhum. Joseph, você falou bastante da coisa da matemática. Me fala um pouquinho de como isso influenciou a sua postura financeira e me fala um pouquinho de como você ia aprendendo, como ia acontecendo como na sua infância, assim, como seus pais iam tratando esse tema e te ensinando. Né? Então, que nem eu falei, meu pai sempre me estimulou muito na matemática. Ele chegava à noite do trabalho, super cansado, a gente estava lá e ele falava, vai buscar um papel e lápis. E aí eu corria lá, buscava papel e lápis e ele ia me dando uns probleminhas, né? Então, sei lá, quando eu era pequeno, ele botava lá um número de 20 dígitos com outro número de 20 dígitos embaixo e tinha que somar. Aí depois foi sofisticando. Ou no carro, quando a gente estava na estrada, ele ia sempre soltando uns probleminhas pra gente, do tipo assim, olha, um pai tem 2 filhos, o filho tem 10 anos a mais que o irmão mais velho, e o pai tem o dobro da idade do filho mais velho. Junto eles têm 70 anos. Quantos anos tem? E aí a gente tinha que ficar pensando.